Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura geral e atemporal, ok? Da nossa série aí. Não tem uma data, nem um signo específico. Se o título te chamar a atenção, você pode assistir, ok? O link desses dois oráculos aqui e do tarô estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Gente, essa carta adora sair nessa linha de leitura. De novo, né? Foco naquilo que, nas verdades mais altas, né? Mais elevadas. Acorde a sua vulnerabilidade. Controle o seu criticismo. Aqui temos uma situação de uma pessoa, tá? Que precisa, eu acho que precisa sair de um tipo de cotidiano, de um tipo de energia, de um tipo de comportamento, ok? Provavelmente essa pessoa, ela tem esse aspecto do criticismo, porque no final das contas, ela não se permite ser vulnerável por algum tipo de insegurança. Todos nós temos alguma vulnerabilidade, obviamente, né? E quando a gente tem confiança na vida, na gente, a gente permite se abrir, né? É claro que há níveis e níveis dessa situação. Às vezes alguém pode ter passado por um processo bastante complicado, ainda não conseguiu retornar, né, a um estado natural de segurança, de bem-estar, né, a ponto de você poder realmente ter esta abertura para que você permita que as coisas cheguem até você, né? E principalmente aqui nessa questão da vulnerabilidade, no sentido de eu permitir que as situações cheguem até mim, até para me ajudar. Ai, gente, essa carta, ela é brilhante, então ela dá reflexo, tá vendo? Então a gente tem uma pessoa aqui sendo construída e cada um tá colocando uma parte. Inclusive a gente tem o Cupido aqui, ó, né? Para poder, para acertar aqui, né? A sua flecha, tá? E essa pessoa, essa figura, ela tá carregando uma rosa vermelha que representa efetivamente este renascimento aqui para a vida. Então, claro, alguém aqui passou por alguma questão bastante complicada. Nem todo mundo teve o mesmo período de tempo. Pode ser que para algumas pessoas esse tempo ele foi longo. O que importa, se foi longo ou não, é que para quem essa leitura, né, está ressoando, chegou a hora de você mudar, né? Chegou a hora da ampulheta virar, tá? A chave aqui está nos aspectos superiores, tá? Quando a gente, por exemplo, se a gente é traído ou a gente teve uma perda, a gente, seja lá qual for, tá? A gente tem a tendência de focar nos nossos defeitos, naquilo que eu errei, né? Então, a gente faz isso com a gente primeiro. E também, às vezes, tem pessoas que fazem isso ao mesmo tempo, acaba também culpando os outros, né? E aí, essa dinâmica cria esse criticismo exagerado, né? Que não deixa passar nada, tá? Então, para que exista aqui um movimento, né, para que esse ciclo se feche, porque esse número também 33 fala de fechamento de ciclo. E aqui o 14 é a temperança, que fala do tempo, e a questão que o tempo é o tempo do amadurecimento, fala que, de certa forma, acabou já, vocês já estão maduros para abrir aqui uma porta na sua vida. Então, pode ser se arriscar dentro de um aspecto profissional, né, dar um passo um pouco mais ousado, dar esse passo ousado também no aspecto emocional, se abrir para um novo relacionamento e assim por diante, tá bom? 33, 36, 50 é a soma, 50 é o número 5, 5 fala dessa necessidade realmente da gente sair de uma estagnação, olhar para aquilo que é mais elevado. E quando a gente fala aquilo que é mais elevado, não significa abrir mão do que você está vivendo aqui. Não é viver... então se eu fosse uma pessoa mais espiritualizada, eu tenho que abrir mão de conforto da minha vida material. Não, é dar
dar o valor para cada coisa e em cada momento, certo? Você pode comer e agradecer a Deus, por exemplo. É sagrado comer, entende? É material. Poxa, e se eu comer bem, se eu comer algo que eu gosto, mais sagrado ainda, que além de você estar alimentando o seu corpo, você está alimentando a sua alma, né? Você está usando os seus sentidos, entende? Você tem uma experiência, maravilha, é uma bênção em dobro. Uma coisa não... Você não é porque você tem uma que você tem que abrir mão da outra. O 5 fala muito disso. Essa necessidade de a gente integrar, não escolher. Porque quando a gente fala também muito no tarô da escolha, a gente tem que ter a percepção das escolhas, mas o que a gente tem que tentar fazer o tempo inteiro, pelo menos dentro de nós, dentro do que está no entorno da gente, é conciliar, integrar, entendeu? É porque se a gente veio tudo de uma unidade, a partir do momento que eu estou excluindo alguma coisa, né? E aí, é claro, a gente pode filosofar, e eu não vou fazer isso agora, mas a gente tem que integrar, entendeu? É isso. E aí o 5 também é a carta do Papa, que fala de compromisso, tá na hora de você ter um compromisso, tá na hora de você voltar. Essa vulnerabilidade significa se abrir aqui a novos compromissos, tá? Vamos ver, né, se você tem que se abrir ou são os novos mesmo, porque na verdade você pode ter uma fase completamente nova, a gente pode ter uma fase completamente nova com aquilo que a gente já tem, né? Então vamos ver direitinho. Um jardim de borboletas. E a borboleta, ela bem típica, né, do símbolo, né, do processo da transformação. A gente tem aqui uma jornada maravilha, uma jornada que começa, tá? Essa aqui é uma carta que ela tem uma outra carta que tem essa duplinha aqui, mais velha, né? Então aqui é o começo da jornada, quando eles são jovens. Então aqui tem uma jornada nova mesmo, tá? Uma jornada nova porque você com o 19, que também nos remete ao sol, que também nos remete à roda da fortuna, que também nos remete à carta do mago, está num novo início, agora mais consciente, aonde você tem que entender que você manifesta muito daquilo que você, no fundo, até quer, né? Porque às vezes a gente tomando ou não tomando ação, a gente está fazendo escolhas, né? E essas escolhas elas vão chegar num resultado. A única coisa que quando eu tô na carta número 19, ou quando eu começo essa jornada, eu começo como se fosse tudo muito novo, mas não exatamente, é como se eu te mantivesse o espírito infantil, né? Sabe quando a criança, aquela coisa do novo, quando a gente é criança, que tudo é maravilhoso. Porém, no 19, quando a gente tem essa integração, quando a gente encontra a nossa luz, né? A gente tem esse espírito infantil no sentido de se abrir, se permitir ser vulnerável, porque a criança é vulnerável, né? Aliás, é tão vulnerável, ela não se preocupa com nada. Mas o que eu tenho que fazer quando eu estou adulto? Eu passei pelas experiências e eu me transformei. Eu vou ter essa atitude em relação ao novo, para com o novo, porém, eu tenho a minha sabedoria aqui. Eu já aprendi, né? Eu sei o certo e errado, né? Não vou fechar os olhos. Eu vou com o espírito no sentido de ser tudo novo, mas com um aprendizado. Essa jornada é nova sim. Então, talvez não vá ressoar para todo mundo, mas muito forte para uma pessoa que quer começar uma área nova, começar um trabalho novo, ou fazer alguma coisa completamente diferente, certo? Do que você vinha fazendo. Principalmente se você for fazer com outras pessoas, tá bastante favorável. Tá? Se for relacionamento, é se abrir para um relacionamento novo. Ok, mas eu tô sentindo que é isso daqui, mas eu tô num relacionamento. Então, esse relacionamento é como se tivesse que ser novo no seguinte sentido: vocês têm que namorar de novo, vamos supor assim, sabe? Quando tem que voltar a namorar, seria isso, ok? É possível? A gente tem que reconquistar. É porque não é comum. A gente acha que tá numa relação, tal, é bobeira, mas não é bobeira. A gente tem que se reconquistar, meio que voltar a namorar novamente, ok? Aqui a gente tem a chave perfeita, e a gente tinha uma chave aqui que abriu uma fechadura, né? Quer dizer, aliás, a gente tinha uma fechadura, mas precisava da chave, certo? E essa fechadura, ela estava exatamente aqui nesse aspecto superior, né? Eu não usei essa carta tem muitos símbolos, ela tem uma bússola aqui, né? E o norte,
ela tá apontando, ó, porque olha a setinha da bússola. Ai, vocês não vão conseguir ver, né? A setinha da bússola aponta para lá, porém tá como sul. Então, é claro, o norte é magnético, então a seta aponta para o norte. O norte, que fala do destino, né, daquilo que eu tenho que alcançar, ele está apontando para cá, onde tem uma chave, que tem esse aspecto mais divino, tá? E a outra carta, né, ela tá... E aí, o que acontece? A transformação que precisa acontecer, ela vai acontecer olhando para o passado, tá? Ou aceitando o passado. Olhar para o passado não é viver no passado, é olhar para o passado de uma maneira, aí tudo bem, use todo esse criticismo, mas use de uma maneira correta, já que você tem uma capacidade crítica boa, olhe para o seu passado e faça uma análise crítica, onde você vai ver seus acertos, seus erros, então você não vai ver só erro, nem, não só seu, como dos outros, você vai ver acertos e erros, tá tudo bem. Essa é a chave da transformação, mas a chave mesmo, né, a chave perfeita, entende? Ela tá aqui, ó. Ela tá no seu coração, entendeu? A chave, ela tá com você em primeiro lugar, não tá com ninguém, tá? Outra coisa, é um processo bastante individual aqui. Aqui você pode ter ferramentas, tá? Que você pode usar para se transformar, para achar essa chave, para abrir o seu coração. E quando a gente fala de abrir o coração, é claro que é mais óbvio a gente se abrir, pensar, né, em se abrir para o relacionamento de novo, amar novamente. Mas esse coração, ele também ama a sua própria vida, ama você mesmo, né? Vem tudo do mesmo lugar. Então, você estava numa fase um pouco obscura, porque você provavelmente se sentia culpado ou culpada e estava sendo crítico, fortemente crítico ou crítica consigo mesmo, mas também com os demais, né? Então, a gente também se sente culpado e tende, né, a culpar os outros também. Então, essa chave, ela também tá aqui no coração. Você guardou o seu coração, né? Aqui é como se a gente tivesse muito julgamento, mas pouca misericórdia. É como se a gente tivesse assim, um processo de restrição, se a gente tivesse se punindo, tentando punir alguma coisa, né? Por alguma coisa que foi escolhida ou feito errado. Eu acho que a palavra punição aqui para a vida, que é complicado, a gente tem, a punição é já não conseguir alguma coisa que a gente queria, então a gente tem que ficar com o aprendizado, não precisa continuar se punindo, entende? Já se puniu, tá? Então, quando você acaba fechando o seu coração aqui nessa gaiolinha, como se fosse só seu, né? Mas no final das contas, o que adianta? Tá no lugar errado, né? Entendeu? É que nem um passarinho, ele canta mais quando não tá na gaiola, certo? Ele tá mais feliz. Então, seu coração tem que estar livre. E não vai ser ninguém que vai trazer, sabe? Não vai ser ninguém que vai te trazer a chave. Você já tem uma chave aqui. É a chave perfeita, então não tem como substituir aqui. E outra coisa, vamos pensar no amor próprio. Aqui tem um certo criticismo consigo mesmo, eu já falei isso, né? Você se julga demais, mas você não está conseguindo ver a sua qualidade. Todo mundo tem algo que só você pode entregar. Você tem que usar essa energia. Então, o que eu tenho? Eu estou muito crítico, tá? Então pega essa parte crítica que você está agora, mas olha para trás, para poder transformar aquilo, dar um novo significado para tudo que aconteceu. O que aconteceu, mas o significado daquilo ele tem que ser diferente para você. Porque aí você vai liberar aqui o seu coração, ok? Gente, sem o coração, a não ser que você seja uma máquina, certo? Em algum momento vai dar problema, certo? Dez de paus, sempre assim, né? Às vezes o universo tem que vencer a gente pelo cansaço. Foi muito tempo isso aqui. Não foi pouco, não. É claro que, de novo, né? Muito tempo para uma pessoa do signo de fogo é uma coisa. Muito tempo para uma pessoa do signo de terra é outra, né? Um parâmetro muito tempo emocional muda. Mas, seja lá para quem for essa leitura, foi bastante tempo. E aí vocês foram vencidos pelo tempo, né? Teve um desgaste aqui bastante grande. Rei com a figura da rainha, mas na verdade ele era necessário, entende? Você tinha que soltar, pensa bem.
A coisa mais linda do mundo, você podia estar aproveitando esse jardim, você está carregando tudo nas costas aqui. Você quer colher, você quer, sabe, abra a mão, é se vulnerável, aceitar ajuda. Aqui, por exemplo, se for profissional, compartilha. Às vezes você quer controlar por algum motivo, por insegurança, enfim, né? Vamos voltar na história. Eu sinto que você teve que chegar no limite para poder aqui compartilhar mais. Você vai ver que ao não centralizar alguma coisa, ao não carregar tudo nas costas sozinho ou sozinha, você vai ganhar muito mais poder. Porque aqui você está sobrecarregado. Você veio aqui para criar essas faíscas, né? Você tem a varinha de condão, entende? A gente também dá muito valor para as coisas que são feitas, né? Que a gente vê. Quando eu estudo aromaterapia, né, há muito tempo, e, bom, sempre gostei de perfume também, né, então toda essa área me interessa, e não me lembro bem aonde foi que eu li, em qual dos livros, né, isso é dito, né, o Ocidente é muito visual, e o Oriente, ele tem mais, ele é mais olfativo, não que ele não seja visual também, a visão é realmente um sentido muito intenso para nós. Mas a gente dá muito mais peso para a visão aqui, né? Então, aquilo que eu vejo feito, né? Então, a aparência das coisas conta muito. Então, às vezes, você tem uma capacidade de ensinar a liderar, entendeu? E às vezes vamos pensar numa guerra, né? A guerra, a equipe toda, né, o exército todo é que ganha, né, um país ganha, enfim, é o exército. Mas ali tem muitos fatores que levam a essa vitória. Existem as pessoas que estão ali no front, certo? São soldados, e esses ali estão lá e, né, morrendo, enfim, tá todo mundo vendo. E tem as estratégias, né? É a combinação das duas coisas. Muitas vezes quem estava na estratégia lá atrás, ninguém nem sabe quem é a pessoa, né? Então, aqui pode ser que você estava muito preocupado em aparecer fazendo algo, sendo que o seu valor é inestimável liderando alguma coisa aqui, mais do que fazendo, tá? Eu acho que pode ser também que você pode ter tido uma perda e aí no final das contas você tentou. Acontece muito isso no trabalho, pode ser uma questão de trabalho, né? Às vezes também de família. Você faz tudo dentro, né? Você está num relacionamento entre você e a pessoa, você faz tudo. E a pessoa não é legal com você, mas na frente dos outros ela é legal com você, não é? E aí você, que está estressado ou estressada, às vezes não tá tão legal perto dos outros. Sabe essa jogada? Entendeu? Tem alguma coisa aqui que você quis mostrar. Acho que eu falei tudo isso porque eu queria chegar, porque às vezes também é difícil. Eu tenho a percepção, mas para trazer em palavras aquilo que eu já vi e para ter lógica, porque sim, tem que ter lógica. Tá? Tem uma lógica, nem sempre a gente compreende tudo, mas muitas vezes a gente pode compreender. Aqui teve algo que você pode ter perdido, enfim, você se culpa e agora você quer mostrar. E a vida falou, não precisa mostrar. Não precisa mostrar, provar nada. Não, você tem muito mais valor que isso. Então, ou senão você estava tentando provar para as pessoas que nunca iam reconhecer também, né? Também tem isso, né? Porque poder você tem, ó, quando você larga a mão de ficar fazendo você... querendo mostrar que você faz, aí você consegue. 8 de paus. E aí você tem uma retomada. É interessante que você estava tentando retomar alguma coisa, ou às vezes pode ser uma reputação, então você queria mostrar que você é bom. Você queria mostrar... Eu cheguei à conclusão seguinte com o ser humano. O ser humano, quanto menos você se preocupa com a opinião do outro, mais poder você tem. Se você se preocupar demais, assim, se preocupar a nível, né, de uma coisa é escutar, por exemplo, uma crítica, ok? Mas se você se deixar levar pela opinião dos outros, quiser provar, mostrar para os outros, aí que os outros não estão nem aí. Porque se tem um grupo, de repente, que decidiu que você é A, mas você é B, você vai passar a vida tentando provar que é B. Porque quando a pessoa não quer aceitar, ela acredita naquilo que ela quer, né? Tem uma frase daquela escritora Anne Nin que fala, né? Não vemos aquilo que são, vemos aquilo que somos. Acho que é isso, né? Então não adianta você provar nada, tentar mostrar. Eu sinto que você tentou recuperar aqui ou uma reputação, ou uma colocação, você quis provar alguma coisa. Porque você fez, alguém pode ter ganho, né, os louros aqui do seu trabalho,
pode ser uma relação pessoal, onde você ficou aqui no papel de, sei lá, de víbora, né? Sendo que você, na verdade, podia ser a vítima da situação. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas a questão é assim, sabe? Porque aqui alguém faz um teatro para os outros verem. Só que ao invés de você continuar sendo quem você é, e ao invés de você aprender com a lição e falar assim, olha, eu não me misturo mais com esse tipo de pessoa, você quer fazer igual o outro. Eu vou falar, quando a gente quer você ter uma natureza, e aí tem certos tipos de natureza que em certos campos eles têm vantagem, infelizmente, né? Mas se você quiser lutar com essas pessoas, né, com aquelas características as quais não são o seu forte, você vai acontecer o que aconteceu aqui. Você não vai conseguir, porque não é da sua natureza. Não é da sua natureza ficar tentando mostrar para os outros. Você é uma pessoa que faz de coração, você tem intensidade. Você nem faz questão de aparecer aqui. Se você aparece com 19, é porque, sim, a luz sempre aparece. Você faz alguma coisa boa, sempre vai chamar atenção. A sua energia vai mudar a energia dos outros. Mas, se você está pensando numa plateia, aí a coisa complica, entendeu? Eu sinto que aconteceu isso, tentou recuperar alguma coisa, tentando jogar o jogo do outro. Mas aquele jogo é do outro. Você tinha que ter aprendido aqui que certas pessoas você não se mistura. E no sentido assim, em níveis, né? Você não vai casar com uma pessoa que tem valores diferentes de você, dos seus valores, né? Entendeu? Aqui tinha uma questão de valor. Você não vai trabalhar numa empresa que não tem o mesmo valor que você. Você já entrou no lugar, a coisa tá meio estranha, já sai, nem perde tempo. Já planeja a saída. É isso, você não muda nada, entendeu? E você não vai, você vai saber se jogar bem. Geralmente se a gente está numa competição, ou de novo, né, numa guerra, eu vou tentar trazer, né, o meu oponente para o meu campo, onde eu controlo as coisas. Não vou lá no campo dele, não, eu vou fazer lá, vou me arriscar. Lá no caminho eu aprendo. Não vai aprender coisa nenhuma, vai perder. Entendeu? Então, aqui tem alguma coisa que você estava tentando retomar, que na verdade você só retoma quando você abre mão de ficar tentando provar alguma coisa para alguém aqui, ficar pensando no passado, ou recuperar, ou compensar. Esquece, tá? Esquece no sentido assim, esquece como objetivo, né? Você não vai esquecer o que aconteceu. A carta do diabo, tá vendo que tem uma teia? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o que você está também passando, ao invés de você chegar e superar uma situação que aconteceu, você foi, né, porque tem duas teias, você foi reconstruindo aqui um caminho e você acabou ficando preso na própria teia. Entendeu o que eu tô falando? Porque ao invés de você criar aqui um caminho novo, onde você tinha controle, você misturou, entendeu? As coisas. Olha aqui, temos duas teias. E eu me enrosquei toda aqui. Nessa coisa de criar isso, criar aquilo que não era exatamente onde eu estava confortável. Quer ver, por exemplo, também em relacionamento tem muito isso. Sempre vai ter alguém em família, ou sei lá, né? Se tem alguém que é afim da pessoa que você gosta. Tem gente que joga isso na sedução. Ainda mais se for isso, é muito essa questão da sedução, com a carta do diabo. Mas tem gente que não é assim. Que não vai ser daquele jeito. Talvez não seja sexy, por exemplo. Gente, nem todo mundo é sexy, nem por isso. A gente não se interessa só por pessoas sexys. A gente se interessa por pessoas que de alguma forma transformam a nossa vida. Entende? Nem que seja, claro, para algumas pessoas transformam, o desejo naquele momento. Ok, mas transformou. É para isso, né? Assim, a gente se liga, principalmente a longo prazo, por outras características. E a gente tem outras formas de alcançar a mesma coisa. Não precisa ser sempre o mesmo caminho. Só que às vezes você pode ter aqui, vamos supor, se for um relacionamento, eu já vi muito isso, gente, inclusive amigas, até familiares, mulheres. Então, é linda e maravilhosa, aí o cara acabou ficando, acabou casando com a outra que não, pela média, pelo que os outros falam, estava fora do padrão. Porque isso é balela. Ninguém casa com alguém porque tá num catálogo. Tem quem case, claro, né? Cá entre nós a gente sabe disso, mas estamos falando da maioria. A maior parte de nós a gente quer viver em paz. Entende? A gente quer ser feliz, a gente quer ter carinho, essas coisas. Então, aí o que acontece? A pessoa perdeu, aí ela tenta se transformar no outro. Que eu mostrei para minha filha outro dia aquele filme Legalmente Loira, que eu tinha esquecido desse filme. Eu não sei porque que eu lembrei, mostrei para ela, ela morreu de rir. A gente assistiu os dois no final de semana.
que ela quer tanto, né, provar pro outro que ela pode ser outra coisa, que no final das contas, ela sempre foi ela mesma, né? Entendeu? Não tem que provar nada, entende? E é isso, no final das contas ela percebeu que não valia nada, né, o cara, ó. É isso, aqui você está tentando provar alguma coisa para alguém, até que você percebe que você não precisava provar nada, entendeu? E aí é que a sua vida começa a dar certo, tá? E é interessante que você vai se deparar, depois que a vida começa a dar certo aqui, se deparar com algum tipo de jogo semelhante. Você vai falar, mas por que, Vivi? Mas eu não mudei? Sabe aquela coisa? Você passou tal, mas aí você tem aquela prova final. É que nem você passou nos 3 colegiais, mas você faz o Enem. Né? Meio tipo, vamos ver direitinho mesmo, você sabe? Sabe alguma coisa assim? É como se fosse uma prova da própria vida para falar, vamos ver aqui se você aprendeu mesmo. E aí você tem aqui uma situação que pode te lembrar esse jogo o qual você acabou de sair. 10 de ouros. E esse jogo tem a ver com consolidação, compromisso, contratos. Tá. Então, o que acontece aqui? Você se livrou de uma situação, quando você para de tentar provar as coisas, aí é que as pessoas vão ver o seu valor. Perfeito, tá? Então, isso a gente já tinha entendido. Só que você vai ter um momento que você vai ter que abrir seus olhos para não cair na mesma armadilha novamente, porque o diabo traz isso. Essa armadilha, porque eu estou muito prestes a conseguir o que eu queria, que eu estava tentando da maneira errada, porque eu estava tentando ser o outro, que de certa forma conseguiu antes de mim, porque teve em algum momento que eu não consegui. Ou estar com aquela pessoa, casar com a pessoa que eu queria, ou eu consegui aquele emprego, porque quem conseguiu a pessoa X, então agora eu quero ser, vou provar que eu sou igual a pessoa X, ou eu vou fazer do mesmo jeito, ou todas aquelas histórias que eu já contei pra vocês têm que ver. Mas quando você desiste, porque no fundo você tinha que transformar tudo isso, né? Aí a coisa começa a dar certo. Então o que você não tinha conseguido, você consegue. Só que você vai ter uma prova de novo. E aí você vai ter que lembrar que você não precisa ser igual a ninguém. Você tem que ser você. É a sua consolidação, é uma escolha que você faz aqui. Eu acho que você vai escolher você, porque depois de tanto tempo que você gastou, né, tentando ser algo que você não era, provar algo que você não precisava, não tem por que errar. Mas acontece que a oportunidade é muito boa. Então pode ser realmente aquele trabalho dos sonhos. Então, o que pode acontecer? Ou aquela pessoa dos sonhos. Pode acontecer de você se sentir inseguro ou insegura naquele momento, né, mais derradeiro ali, naquele momento, na hora H, que, né, que as coisas não estão tão abertas, tem aquela coisa você participou aqui de uma dinâmica e aí vai demorar para ser resultado, enfim, tem alguma coisa aqui que pode te deixar inseguro ou insegura, e você sabe que é nesse momento que o diabo aparece. Mas como é que você faz? Você manda nesse sentimento, você fala, não, eu já aprendi. Aí você usa a energia do diabo. Se tiver que fazer jogos, faça, mas seja você. Não tenta ser o outro. Não perca a sua identidade. Entendeu? Porque assim, você não tem como fugir de jogos, né? A gente tá num mundo que tem jogos. Mas você tem que ser você. Você tem que ter a sua autenticidade. Porque aí você consegue se consolidar. Então aqui, pode ser um relacionamento que não deu certo lá atrás e agora vai dar certo. Inclusive, você tem muito valor, né? Então você tem que entender isso. A pessoa, quando tá voltando, ela já percebeu isso, que você tem valor. Então você não precisa ser outra pessoa, tá? Olha, se você quer ou não, são outros 500. Isso aqui também não é uma leitura, é pra quem ressoar, tá? Pode ser um trabalho que lá atrás você não conseguiu e agora você consegue. Mas tente, né? Que lá atrás você não conseguiu por causa de X. Esquece isso daí. Você agora entendeu quem você é, quais são os seus prós e contras. Então, você teve esse discernimento, né? Então, e agora a vida começou a abrir as portas para você. Não vá dar um passo para trás. Eu acho que você não vai dar um passo para trás. Mas porque ninguém dá passo para trás na vida depois que evoluiu. Mas às vezes a gente se atrasa um pouquinho. Então, para também não se atrasar, porque a gente tem uma questão do tempo, tá? Você deve simplesmente ser você, ser autêntico. Tá? O 10 de ouros, gente, é uma oportunidade de se consolidar no seu trabalho, de se consolidar financeiramente, de criar famílias para algumas pessoas, né? De ter contratos que vão durar, né? Se você entra numa empresa ou você começa uma parceria, ela é a longo prazo. Então, é bastante forte essa energia aqui. Tá bom? Queridos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.